E a primeira coisa que eu observo aqui, queridos, é que Satanás, ele age de forma bem inofensiva. Ele não veio como um inimigo declarado, ele não veio com seus poderes, ele não veio vestido de Satanás, porque Satanás nunca vai se aparecer como tal, porque uma das suas armas é a sutileza. Satanás tem atalhos. Muitas pessoas têm largado o caminho de Deus para entrar nos atalhos do diabo, porque é de forma sutil. Satanás tem se manifestado muitas vezes de uma forma sutil, sem percebermos. Satanás está entrando dentro das nossas casas. O que Deus disse continua, queridos, de pé. Deus nunca mudou e nunca mudará. O que Ele disse ontem, Ele continua dizendo hoje e amanhã, porque o seu caráter é eterno. Todo ataque espiritual começa enfraquecendo a confiança naquilo que Deus falou. Todo ataque espiritual, Satanás sempre vai tentar deturpar a palavra, vai tentar, interpretar de forma equivocada, fora do contexto. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7, quero pregar uma mensagem expositiva nessa noite. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a seguir. Coloca na tela para mim, pessoal da mídia, se puder. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os seus olhos, ou melhor, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, debaixo dessa palavra que nós acabamos de ler, que o Senhor possa, por graça e bondade, usar-me nessa noite para trazer edificação para a tua igreja. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. E você que crê, diz amém, glória a Deus. Queridos, esse episódio é um episódio que fala, que narra a primeira vez que Satanás ele interage com o ser humano. A primeira vez que Satanás ele se manifesta de uma forma silenciosa. Eu quero falar nessa noite sobre as sutilezas de Satanás. Satanás ele é perito em disfarce, ele é perito em mudar a verdade de Deus em mentira. Satanás, ele tem se utilizado dos mesmos argumentos até hoje. Aqui a gente percebe Satanás de forma astuta e comum se apresentando à mulher conhecida como Eva. Observe que uma serpente num jardim era comum. Então, ele vem de uma forma comum, silenciosa,
para poder tentar ali, justamente, persuadir aquela mulher e iniciar um questionamento com o objetivo de gerar uma dúvida no coração de Eva, porque Satanás tinha como alvo não a árvore, ou o fruto da árvore, ou a própria Eva, mas o objetivo de Satanás, não só aqui, mas em todas as suas investidas contra a criação de Deus, é a seguinte: tentar deturpar a forma como Deus fala conosco, a forma como Deus criou-nos, a forma como o Deus Criador estabeleceu um relacionamento com a humanidade. O propósito de Deus, desde o início, gente, foi se comunicar, se relacionar, ter intimidade com o homem. Prova disso é que o próprio texto fala que na viração do dia, Deus se manifestava ali no Éden. O Éden era o lugar perfeito. A Bíblia fala que Deus fez o ser humano perfeito. O estado de Adão e Eva era um estado completo, inteiro de inocência. Porém, quando a serpente, ela introduz uma conversa com Eva, ela consegue macular, após a transgressão de Eva e Adão, Satanás consegue jogar, ou melhor, atrapalhar ali o plano de Deus, de certa forma. Lógico que Deus, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido morto para nos salvar da condenação do inferno. Ninguém pega Deus de surpresa. Satanás muito menos, porque Satanás, ele é uma criatura que na verdade se tornou esse ser tão terrível, com a natureza tão perversa. Isso aconteceu por conta do fato dele desobedecer também a Deus. Eu já disse aqui e volto a dizer, Satanás é o propagador de uma mentalidade de órfão. Satanás, ele decidiu não ser mais filho de Deus, ele decidiu não mais ser dependente de Deus. Satanás, ele propaga também essa mentalidade para que as pessoas não mais sejam dependentes de Deus, mas sim independentes de Deus. Todas as vezes que nós saímos da dependência de Deus, isso é um perigo terrível, porque a independência nos identifica com Lúcifer, a independência nos identifica com Satanás, porque ele foi o propagador da independência aqui na terra. Quando Eva e Adão pecam, eles saem da cobertura de Deus, ele sai da proteção de Deus, ele sai, sabe, do cuidado de Deus. Na mente de Satanás, ele queria muito bem fazer de Eva e de Adão aquilo que ele mesmo se tornou, uma pessoa desassociada da dependência do eterno. Eu não sei você, mas eu sou dependente de Deus. Se você é dependente de Deus, você está no lugar melhor, porque quando eu coloco a minha vida diante do Senhor, o Salmo 37, versículo 3, 4, 5 vai dizer que aquele que confia no Senhor, ou melhor, deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu. Deleitar é o quê? É ter prazer em Deus. Deleitar é você satisfazer-se em Deus. Deleitar, quem deleita é porque alguém confia. Ninguém consegue desfrutar e ter prazer em Deus se ele não confia. Adão e Eva, em um dado momento, eles confiavam em Deus, mas Satanás veio através da sua sutileza e conseguiu macular, destruir esse tesouro tão importante que foi a confiança que Deus deu a eles, que eles construíram ali no Éden. E a primeira coisa que eu observo aqui, queridos, é que Satanás, ele age
de forma bem inofensiva. Ele não veio como um inimigo declarado, ele não veio com seus poderes, ele não veio vestido de Satanás, porque Satanás nunca vai se aparecer como tal, porque uma das suas armas é a sutileza. Ele se camufla, ele muitas vezes se utiliza de situações aonde ele se esconde para ele não ser notado, porque quando ele é notado, aí ele perde a batalha, ele perde o campo, ele perde ali muitas ações. Então aqui a gente observa como Satanás, ele é astuto, ele vem introduzindo algo acerca daquilo que o próprio Deus falou, e ele fala no capítulo 3, versículo 1, foi assim que mesmo que Deus disse, que vocês não podem comer do fruto dessa árvore. Em nenhum momento Deus disse que não poderia comer dos frutos, mas exceto de um fruto, ou melhor, de uma árvore. A gente entende que também ali, que toda árvore produz frutos, né? Então, ali a gente percebe que Deus estava dizendo, olha, vocês têm liberdade para poder comer o que quiser, porém, todavia, de uma árvore vocês não podem comer. Gente, o não de Deus é proteção para mim e para você. O não de Deus nos protege, o sim de Deus nos abençoa. Mas o não de Deus é de Deus dizendo assim, olha, eu sou pai e eu estou cuidando de você. Eu sei o momento de dizer sim e sei o momento de dizer não. Tem filhos que Deus vai dizer não, agora não é o momento. Tem momentos que Deus vai falar assim, não, e eu não vou conceder isso para você. Sabe por quê? Porque Deus conhece o amanhã, nós não sabemos do amanhã. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos ali na esquina. Nós não sabemos de absolutamente nada, mas o eterno, o grande eu sou, o onipotente, o onisciente, o onipresente, conhece todas as coisas, e Ele está cuidando de você e de mim. Ele só está cuidando porque Ele é um pai que cuida e que ama dos seus filhos. Agora, como filhos, nós precisamos descansar à sombra do onipotente. Aleluia! Se nós não descansarmos em Deus, nós iremos descansar em quem? Porque Deus é a fonte. Se nós não conseguimos descansar em Deus, queridos, nós estamos fadados ao fracasso. Porque, embora o seu marido seja uma pessoa muito boa para você, embora a sua mulher seja uma mulher muito boa para você, embora os seus filhos te amem, te respeitem, te honrem, eles são falíveis, são perecíveis, e você não vai conseguir suprir essencialmente aquilo que você quer em homem nenhum. Deus é a fonte. Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Para Moisés não conhecia quem era no íntimo Deus. Moisés conhecia como Jó conhecia a Deus, de ouvir falar. Muitos de nós conhecemos a Deus de ouvir falar, mas a experiência que Jó teve, que Moisés teve, os levaram a entender que Deus é profundo, que Deus é como o oceano. Podemos até ver o seu início, mas o seu final a gente não consegue. Deus, até na eternidade, quando nós estivermos lá, nós não iremos conhecê-lo como Ele de fato é. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi que deu conselho a Deus, ou quem deu a Ele para que Ele possa recompensá-lo? Aí Paulo fala em Romanos 11:33, porque dele,
por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Deus é a fonte, e como fonte, o alvo da nossa vida deve estar nele. O nosso desejo tem que estar nele. O nosso foco tem que estar nele. A nossa obediência vem dele. O que ele fez por mim e por você foi deixar uma carta, foi deixar um manual, foi deixar um mapa. Isso aqui é o mapa que nos leva aos céus. Isso aqui está escrito vários princípios que devem nortear a nossa vida, a nossa jornada aqui na terra. Se nós nos distanciamos disso aqui, a gente vai perder o rumo e perder a direção. Satanás, ele faz promessas, sim. Mas a diferença das promessas de Satanás, das promessas de Deus, é quem fez a promessa, ou seja, é a fonte. Deus é um Deus que prova, Satanás tenta. Deus é um Deus que dá vida, Satanás gera morte. Deus é o Deus de paz, Satanás é o Deus de guerra. Deus é o Deus que estabelece um caminho, Satanás tem atalhos. Muitas pessoas têm largado o caminho de Deus para entrar nos atalhos do diabo, porque é de forma sutil. Satanás tem se manifestado muitas vezes de uma forma sutil, sem percebermos, Satanás está entrando dentro das nossas casas. Então, queridos, aqui é um alerta para cada um de nós. O segundo ponto que eu quero discutir com vocês aqui, acerca da forma como Satanás ele se apresenta, ele começa questionando aqui a palavra. Será que foi isso que Deus disse? Versículo 1. Será que foi isso mesmo que Deus falou a vocês? Será que foi isso mesmo? Qual era o propósito disso aqui? Lançar o que na cabeça de Eva? Dúvida. Dúvida acerca daquilo que Deus disse. O que Deus disse continua, queridos, de pé. Deus nunca mudou e nunca mudará. O que Ele disse ontem, Ele continua dizendo hoje e amanhã, porque o seu caráter é eterno. O seu caráter é um caráter imutável. Nunca você vai ver na Bíblia Deus mentindo. Porque a Bíblia fala que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele disse na sua palavra continua de pé. Satanás é que, muitas vezes, lança dúvidas acerca daquilo que Deus disse. Se Deus está dizendo que não é para fazer isso, é porque Ele está te protegendo, Ele está cuidando de você, Ele sabe do livramento que Ele está dando a você. Você não sabe, eu não sei, mas lá na frente Ele vai se revelar e Ele vai mostrar a você o quão livramento Ele te deu. Quantas vezes nós decidimos obedecer ao Senhor e Deus nos revelar o livramento que Ele nos deu. Quantos já tiveram essa experiência? Você fala assim, rapaz, está muito difícil aqui, mas eu vou decidir obedecer a Deus. E você fez isso, e lá na frente, Deus te mostrou que Ele te deu um grande livramento. Isso é amor. Isso é um pai que cuida de mim e de você. Deus não quer que a gente se perca, Deus não quer que a gente se afaste, Deus só quer que a gente obedeça a Ele. A obediência leva-nos a uma intimidade profunda com Deus. Por que Deus chamou Moisés para intimidade? Porque Moisés
ansiava, desejava, anelava por ter conhecimento de Deus. Moisés, a princípio, não queria viver o propósito de Deus. Moisés, a princípio, não queria assumir a responsabilidade de guiar cerca de 3 milhões de pessoas no deserto. Mas quando Deus começou a se revelar a Moisés, aí a história mudou. Porque Moisés descobriu um Deus incomparável, inigualável, um Deus que se revelava de uma forma extraordinária. Eu não sei se você conhece o Deus das Escrituras, mas Ele se fez a revelar, Ele se deu a revelar para mim e para você. Quando Deus se manifesta no seu Filho Jesus, Jesus fala que Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Jesus mostrou quem era o Pai. Até então, ninguém conhecia o Pai. Todos conheciam um Deus distante. Mas em Jesus, Ele se aproxima, ou aproxima-nos do Pai, que é Deus. Aleluia! Eu não sei como você tem chamado Deus. Se é Deus ou se é Pai. Dá no mesmo? Não. Uma coisa é Deus, porque todo mundo pode ter um Deus, mas Pai, só o cristianismo revela. Deus, toda religião tem, mas Pai é diferente. Pai é intimidade, Pai é relacionamento, Pai é dependência de Deus. Aleluia! Pai é aquele que cuida, é aquele que estabelece direção, limites e propósito. Deus é o seu Pai. E Ele não abre mão de você. Ele vai fazer tudo o que for necessário para você entender que você não é servo, você é filho. E como filho, você pode desfrutar da herança do Pai. Você pode fazer isso. Você pode desfrutar disso. E o que aconteceu com Eva? Ela perde a herança juntamente com Adão, de quem Deus era. Porque falar com Deus face a face foi para poucos. A Bíblia fala que na viração do dia, Deus se manifestava. Eles ouviam a voz de Deus. Deus se apresentava de uma forma maravilhosa, de uma forma sobrenatural. Então, queridos, todas as vezes que Satanás, ele vier, principalmente para aqueles que conhecem a palavra, ou até mesmo para aqueles que não conhecem, sempre Satanás vai ter em mente deturpar a palavra de Deus, gerar dúvidas no coração de pessoas que querem servir a Deus, semear confusão, mexer na confiança, minar a certeza, porque o conceito de fé é o que, gente? A fé é o firme fundamento das coisas, mas que se... Fé é convicção, fé é certeza. Então, Satanás, muitas vezes, ele vai tentar atingir a nossa fé, tentar minar a nossa confiança em Deus. Quantas pessoas têm trocado as verdades de Deus pelas mentiras do diabo? Como assim, Valdeir? Tem acreditado que Deus não a ama, que Deus não a escolheu, que Deus não a separou, que Deus não está cuidando, que Deus não está falando com ela. Isso é uma mentira, ou são mentiras do diabo, porque Deus te ama de uma forma incondicional. Não existe um Deus que ame você mais do que o Deus eterno. O problema é que muitas vezes nós estamos tão distante dele que nós não conseguimos sentir o seu cuidado, a sua presença. Satanás, ele sempre vai fazer isso, tentar minar a nossa fé. Todo ataque espiritual começa enfraquecendo a confiança naquilo que Deus falou. Todo ataque espiritual, Satanás sempre vai tentar deturpar a palavra, vai tentar
sabe, interpretar de forma equivocada, fora do contexto. Lembra de Jesus, quando ele usa a própria palavra para poder aprender Jesus ali, em um impossível erro de interpretação? Satanás se utiliza de uma forma equivocada, fora do contexto, de passagens bíblicas, para poder convencer Jesus a fazer aquilo que ele queria. É por isso que é importante a gente entender o que está escrito, a gente assimilar o que está escrito, porque a Bíblia fala que o meu povo perece, Deus dizendo ao povo de Israel, por falta de conhecimento. Gente, o conhecimento de Deus nos liberta da ignorância e nos leva à presença de Deus de uma forma poderosa. Todas as vezes que nós estivermos alinhados com a palavra, Satanás não vai nos enganar. Satanás tem enganado muita gente. Por quê? Porque as pessoas, elas não conseguem ter uma disciplina de leitura bíblica diária. Você já foi na casa de alguém que o Salmo 91 está aberto lá, mas aquilo não faz diferença na vida dela? A Bíblia não é um amuleto, Jesus não é o gênio da lâmpada que você esfrega. Isso aqui não é o gênio, gente, da lâmpada, ó, que você esfrega e faz 3 pedidos. Aqui é um manual do fabricante. Aqui é para você entender como você deve andar, como você deve viver a sua vida. Porque, embora naquela época não houvesse ainda formalmente uma escritura, Deus havia falado: não faça, Eva, não faça, Adão, isso ou aquilo. Mas a forma como eles desobedeceram e obedeceram a Satanás, foi isso que causou toda a tragédia na humanidade. Gente, a humanidade só é o que é por conta justamente da transgressão no Éden. Satanás é reportado na Bíblia como um querubim, ou melhor, ele não era, obviamente, ele era um querubim e se tornou um Satanás. Satanás é opositor, adversário. Ele era um anjo, ele era um ungido do Senhor, só que se rebelou contra Deus. E por isso que agora ele investe tanto para poder nos afastar da presença do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto você estiver na presença de Deus, Deus vai guardar a sua vida. Enquanto você perseverar em estar na presença de Deus, Deus vai colocar a mão e Satanás não vai tocar em você. Se você tiver um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com você, com a sua casa, com a sua família. Enquanto nós estivermos aliançados com Deus, Deus estará aliançado conosco. Aleluia! Isso é uma verdade, queridos, poderosa. Se eu estiver compromissado com Deus, Ele estará compromissado comigo. E as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto aqui: Satanás finalmente nega a palavra. Ele começa questionando e agora ele nega. Certamente não morrerá. Versículo 4: certamente não morrerás. Deus havia dito: olha, se vocês comerem, vocês vão morrer. Satanás disse: não, esse negócio aí está errado. Deus está mentindo. Deus está mentindo. Porque quando vocês comerem, vocês se tornarão como Deus. Olha que coisa terrível. Satanás estava agora levando Eva a duvidar de quem Deus era.
O caráter de Deus, como eu disse aqui, é um caráter verdadeiro, justo e fiel. A sua palavra é uma palavra digna de toda aceitação. Todas as vezes que nós decidirmos abrir mão da palavra de Deus para poder ouvir uma mentira, a gente vai estar dando lugar para o diabo. Toda mentira tem um pai, que é Satanás. Não existe em Deus nenhum tipo de resquício de mentira. A Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira, porque ele não se firmou na verdade. Todo aquilo que ele fala, ele profere justamente isso, mentiras. E Deus, ele sempre vai preservar a sua verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade está incorporada na pessoa de Jesus. Essa é a verdade de Deus para mim e para você. Satanás sempre vai usar desses mecanismos da mentira para poder nos tirar da verdade. Muitas pessoas estão acreditando mais nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus. Sabe por quê? Porque é prazeroso no momento da tentação. O que o diabo oferece para o nosso ego, para o nosso desejo, para o nosso gosto, para o nosso corpo, é bom, mas para o nosso espírito é destrutivo. Cuidado com aquilo que é bom aos seus olhos, mas se Deus não estiver no negócio, pula fora. Tem muitas coisas que aparentemente são boas, tem muitas coisas que se apresentam de uma forma agradável, porque depois que Satanás introduz a dúvida, ela consegue, Eva, enxergar o fruto de uma forma diferente. Ou seja, todos os dias o fruto estava ali, ela habitava no jardim, existiam várias árvores com fruto, inclusive a árvore que Deus disse que não era para ela comer. Então eu entendo que todos os dias Eva via a árvore que Deus havia dito para não comer. Mas a partir do momento que Satanás lança a semente da discórdia, lança a semente da dúvida, a forma de enxergar foi diferente. A forma de enxergar aquela árvore foi diferente. É assim que Satanás continua fazendo hoje em dia. Primeiro ele lança uma semente da discórdia na vida do casal, ou em um dos cônjuges, e a partir dessa semente da discórdia, parece que os olhos se abrem para aquilo que é proibido, para aquilo que é ruim aos olhos de Deus. E aí é que está justamente o perigo. Muitos estão deixando de obedecer aquilo que Deus falou para poder viver por emoção, por desejo. Queridos, existe uma orientação no capítulo 6 de Mateus, que é a oração do Pai Nosso. Como é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, o quê? Assim na terra como no... O problema é que a gente não pede a Deus a direção da sua vontade. E a gente acaba quebrando a cara em muitas decisões. E eu vou te falar uma coisa, aquilo que já está escrito, não precisa você nem orar, porque tem gente orando naquilo que Deus está dizendo, não, está explícito, não quero, não vai, não se relaciona, não se envolve, não se compromete com isso, eu já estou dizendo que não é a minha vontade. Mas tem gente que insiste
em virar as costas para a verdade e abraçar a mentira. Gente, o pecado pode ser gostoso. O pecado pode ser saboroso. O fruto do pecado é bom no início, mas amargo no final. Eu tenho visto de perto muita gente que, se pudesse voltar no tempo, não comeria o fruto do pecado, porque é até bom no início, mas no final é amargo e traz consequências terríveis, traz separações, destruições familiares, traz sérios danos emocionais, espirituais e físicos. Deus está dizendo para mim e para você: cuidado com o fruto que aparentemente é bom, mas traz sérias consequências, porque a fatura chega. A fatura do pecado sempre chega. A fatura do pecado sempre vai chegar. Mais cedo ou mais tarde vai chegar. Qual foi a consequência de Adão e Eva terem pecado? Eu olho para mim, eu olho para você, eu vejo a consequência. Nós herdamos o quê? Nós herdamos a semente do pecado. Eu costumo dizer que existem duas sementes depois da queda do homem: da desintegração e da corrupção. Todo ser humano, quando nasce, já nasce com essas duas sementes. Essa foi a consequência, ou essas foram as consequências do pecado de Adão e Eva. Todo pecado existe consequência, gente. E Deus está dizendo para mim e para você: filhos, eu quero cumprir as minhas promessas sobre você. Fica debaixo da minha palavra. Fica debaixo daquilo que eu estou dizendo para você. Não negocia isso aqui, não negocia valores e princípios, porque todos aqueles que vêm negociando os valores e princípios da palavra têm quebrado a cara. Gente, o demônio, quando manifesta na vida de alguém, é por causa de quê, gente? Quebra de princípios. Obedece os princípios e você vai ver aí que o demônio não vai ter mais espaço para poder incorporar na vida de ninguém. É porque é a porta aberta. Por que a porta aberta? Porque é a quebra de princípios. Quebra da palavra. Deus, quando fez um juramento ao povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus diz: hoje eu tomo os céus e a terra como testemunhas perante ti, que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus ainda sugere: escolhe, pois, a vida, para que vivas, você e os seus filhos. Você não faz para si, você tem uma descendência que pode sofrer ou pode ser abençoada pelas suas decisões hoje. Você sabia disso? Você sabia disso? Que hoje você pode passar uma bênção hereditária que vai visitar seus filhos e os filhos dos seus filhos até 1000 gerações. Você sabia disso? Que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daquele que ouve e obedece a sua palavra. Todavia, Ele também visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas eu não acredito nisso não. Marca um gabinete comigo que eu quero conversar contigo sobre isso. Eu vou te mostrar que na tua família tem maldição hereditária. Porque a gente não pode anular um princípio.
Então, queridos, esse culto é um culto de libertação. E eu vou orar também aqui, para que Deus possa quebrar as algemas do diabo. Mas entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Enquanto você estiver obedecendo a palavra, Satanás não vai ter espaço para poder agir na sua vida. Enquanto você estiver fechado com Deus, fechada com Deus, Satanás não vai ter espaço para poder te perturbar. Mas se tiver espaço, até numa brecha ele consegue entrar. Ele não precisa de uma janela, ele não precisa de um buraco, ele precisa de uma brecha para poder entrar. E às vezes você pode estar assim: rapaz, eu trabalho tanto, parece que o meu bolso é furado. É porque Satanás, ele age em áreas de algumas pessoas. O cara trabalha, não tem nada. Tem que investigar o que é. Pode ser uma porta aberta. A saúde debilitada. Os parentes, tudo com inimizade, não se falam. Isso são sintomas. É morte. São sintomas. Sintomas não são causas. Sintomas são alertas que Deus dá. Uma dor de cabeça não é uma causa, é um sintoma. Uma dor de barriga não é uma causa, é um sintoma. Uma febre de 40 graus não é uma causa, é um sintoma. O corpo está dizendo: tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Se você está andando em círculo há anos, isso é um sintoma de alguma causa que precisa ser investigada. Aí, a gente precisa voltar para as Escrituras. Examine, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso te examinar. Você tem que se autoexaminar. Eu me examino a mim mesmo. Mas você se autoexamina. Porque se a gente se autoexaminar, a gente vai tapar todas as brechas do diabo sobre as nossas vidas. Fica de pé, por favor. Deus falou com você hoje? Amém? Talvez para alguns, mas para quem entende que precisa melhorar, eu preciso melhorar, gente. Eu não sei você, mas eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar, então eu preciso que Deus me confronte. Não existe transformação sem confrontação, entenda isso. Não existe transformação sem confrontação. Se você não quer ser transformado, é por isso que você não gosta de confronto. Quem não gosta de confronto é porque não quer mudar. É porque quer continuar no mesmo erro. Quer continuar no pecado. Mas quem gosta, quem quer mudar, aceita o confronto. Não meu, mas da palavra.